Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de estatística. Pessoal, antes da gente iniciar a aula, só queria passar algumas orientações e fazer alguns combinados com vocês em relação ao nosso cronograma final da disciplina. A minha ideia é a seguinte, ó, na aula de hoje a gente fecha o conteúdo trabalhando com a distribuição binomial, tá? O último assunto. Então, na semana que vem, no dia 26, tá? No dia 26, minha ideia é a gente fazer uma revisão, que nem a gente fez lá na prova 1, né? Uma aula que eu resolvo aquelas questões que tem na apostila de revisão para a prova. E aí a minha sugestão é a gente agendar a nossa prova de estatística, né? Para o dia 2/2, tá? Então, vamos anotar aí no... Vamos colocar aqui, ó. Dia 2/2, prova. Que é o que vamos fazer pelo questionário, né? Pelo questionário. Siga via questionário, igual a gente já estava trabalhando. Questionário do CGA. Aí, então, na outra semana, vai ser então no dia 9, só para a gente se situar, do dia 9, então eu ia deixar uma noite só para tirar dúvidas e fechamento da PPI, tá? A Adelina colocou ali que quer tirar dúvidas hoje, isso a gente pode fazer hoje, Adelina, depois que eu passo a explicação do conteúdo, eu fico online com certeza para orientar vocês, tirar as dúvidas, a gente pode usar sim esse tempo da aula para isso, e ainda na semana que vem, né? Depois de fazer a revisão, também ficou disponível para tirar essas dúvidas. Mas a ideia ainda é que no dia 9 eu deixasse uma noite toda só para orientar e fazer para a questão mais de fechamento, porque a gente combinou a entrega no dia 12, né? Então, naquela semana da entrega, minha ideia é também tirar uma noite só para orientar e ajudar vocês. E aí a gente ainda vai ter mais duas aulas lá em fevereiro, que é no dia 16 e 23. No último dia é o exame, para quem ficou, quem não atingiu a média, então tem a chance de fazer a prova do exame. Então no dia 16, a minha ideia é trabalhar aí mais com uma convocação e dúvidas para orientar o pessoal que ficou em exame, né? Então eu posso também passar já no dia 16, vocês já vão estar sabendo o resultado, quem não pegou exame. Ficou claro, pessoal, as datas finais e as orientações? Então, combinado, anotem na agenda de vocês. Depois eu posso até postar lá no Cigar, organizar esse ajuste final no lançamento lá no Siga, que no dia 2, então a gente faz a prova 2 e na semana que vem a gente faz uma revisão sobre os assuntos, né, estudados. Certo? Podemos iniciar então a aula sobre o conteúdo? Então eu vou desligar minha câmera, como de costume, para ficar maior a minha tela aqui para me explicar o conteúdo. Certo? Então, pessoal, vocês vão acompanhar a aula na página 86 da apostila, tá? A gente vai estudar hoje um outro tipo de distribuição, né? A gente estudou na aula passada a distribuição normal, né? E hoje a gente vai estudar a distribuição binomial, página 86. Para trabalhar com esse conteúdo, eu escolhi trabalhar alguns exemplos com vocês, tá? São alguns exemplos que a gente vai resolver que vocês têm ali na apostila, tá? Então, eu vou explicar o conteúdo a partir de um exemplo, tá? Um exemplo prático, ó. Vamos imaginar que você tem uma caixa que tem 6 lâmpadas, né? Então, você comprou uma caixa que veio 6 lâmpadas. E cada uma com 5% de probabilidade de ter defeito. Então, tem uma caixa que tem 6 lâmpadas e cada uma com 5% de probabilidade de ter defeito. Então, qual é a probabilidade de uma caixa, né? Qual a probabilidade de que uma caixa tenha 2 lâmpadas com defeito? Então, para a gente responder isso, esse problema, a gente vai tirar esses dados, tá? Então, vou tirar esses dados aqui, primeiro do lado esquerdo, onde eu vou colocar que o N vai representar para mim a quantidade de lâmpadas.
Então, eu tenho N, número de lâmpadas, 6. O K vai ser a quantidade de peças com defeitos. Então, eu quero saber a probabilidade para ter 2 lâmpadas com defeito. Então, o meu K vale 2. E aí, eu estou pedindo assim, ó, qual é a probabilidade para que 2 tenha defeito, mas eu tenho 5% de chance de ter defeito. Então, o que é 5%, né, de chance de ter defeito? 5% é eu pegar 5 dividido por 100, né? Transformar isso em unitário, né? Se eu pegar 5 e dividir por 100, se você pegar 5 dividido por 100, você vai ter 0,05. Isso é o sucesso para nós. Por que é o sucesso? É o que o problema está pedindo. O problema está dizendo assim, olha, tem 5% chance de ter efeito. Então, o que ele está pedindo, vocês vão chamar isso de sucesso. Então, o P vai representar o sucesso. Agora, qual é o contrário do sucesso? É o fracasso, é o caso ao contrário. Então, se eu tenho 5% de chance de uma lâmpada ter defeito, né? O que é não ter defeito, no caso? Então, se eu tenho 5% tem defeito, quantos por cento é não ter defeito? De um total de 100%, né, pessoal? Pensando assim, ó, se eu tenho 100%, ó, 5% tem defeito, está dizendo o problema, pode ter defeito. Então, eu tenho um total de não ter defeito de 95%, concorda? Porque 5% mais 95% dá o 100%. Então, o que é 95%? Seria 95 dividido por 100. Então, 0,95 seria o fracasso. Esse sucesso e fracasso é só para a gente contrapor. O sucesso vai ser o que o problema está dizendo. E o fracasso é o contrário. Então, o problema está dizendo assim, ó, 5% ter defeito. Então, isso é o sucesso. O que é o contrário do sucesso? O fracasso. Então, o fracasso seria 0,95%. Ou 0,95 unitário. Tudo bem para tirar esses dados, pessoal? Beleza. Para a gente calcular a probabilidade, a gente vai ocupar uma fórmula, tá? Dessa distribuição binomial. A fórmula para calcular a probabilidade é essa aqui, ó. Tá? Fórmula. A fórmula. Agora, gente, para aplicar essa fórmula, você precisa calcular primeiro, separadamente, esse NK aqui, ó. Deixa eu até trocar de cor para vocês verem. Esse NK aqui, que é tipo uma simbologia matricial, na verdade é uma forma da gente resolver uma probabilidade que tu precisa de uma outra fórmula. Vamos imaginar assim, você tem uma equação, que é a fórmula da probabilidade, e aqui dentro nós temos um binômio que a gente chama, né? Então, essa parte do NK, a gente resolve ele fazendo uma outra fórmula. Vou trazer aqui, tá? Então, essa fórmula aqui diz o seguinte, eu tenho que resolver um n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Vocês lembram o que significa esse fatorial aqui, esse símbolo fatorial? Lá da probabilidade do ensino médio, vocês devem ter estudado já quando estudaram na escola. Então, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o n fatorial. O n fatorial, primeiro a gente vai colocar os dados. Agora, o n é o fatorial. Depois é o 6, perdão. O n, então, vai ser 6 menos o valor do k, que é 2, vezes o valor do k, que é 2. Então, para resolver o n fatorial, a gente usa essa estratégia de abrir ele. Vai resolver assim, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 6 menos 4, 6 menos 2, 4, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 2 fatorial, 2 vezes 1.
Agora você pode perceber que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aqui, ó. Isso, 4 vezes 3 vezes 2 é igual a isso. Então, eu posso cortar. Então, sobra 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. Deu 15. Agora, vocês podem pegar a calculadora de vocês. Peguem a calculadora lá e digita 6. E aí, vocês procuram o símbolo fatorial que tem na calculadora. É Shift, X menos 1. Debaixo do Shift, clica. Aí vai aparecer o ponto de exclamação. Conseguiram achar? 6, Shift fatorial. É debaixo do Shift tem um X com exclamação. Aí vai apertar igual. 720? Só botar aqui a explicação. Isso. Agora, se eu pegar o de baixo, 6 menos 2 dá 4. Pega 4 fatorial. Deu 24. Perfeito. E o 2 fatorial é o 2, né? Dá para até calcular. 2 fatorial, 2. Então, faz 24 vezes 2, 48. Né? Então, 720 por 48, 15. Aqui é o mesmo 15 que eu achei. Então, uma das maneiras é que nesse exemplo aqui eu quis mostrar para vocês que a gente pode abrir para lembrar o que é o fatorial, tá? Ou vocês podem aplicar isso direto na calculadora. Até o 15, pessoal, tudo bem? Certo, então agora a gente vai para a fórmula. Então a fórmula diz assim, ó, que no NK você vai colocar o 6 e o 2, o P era 0,05 ao quadrado, o Q 0,95, 6 menos 2. Então, para mim, no lugar do 6 e do 2, eu vou colocar o 15, que eu encontrei aqui debaixo, ó, 15. Fazer 0,05 ao quadrado vai dar 0,025. E o 0,95 aqui elevado na 4 vai dar esse número aqui. Quando eu multiplicar tudo isso, vocês vão encontrar esse número, 0,03054. Aí eu multiplico por 100 para ter em percentual. Então, a probabilidade de uma lâmpada, né, a probabilidade de que uma caixa tenha duas lâmpadas com defeito é de 3,054%. 3% se eu arredondar, né? 3,1%. Conseguiram entender, pessoal, mais ou menos o problema dessa distribuição binomial? A gente vai fazer vários exemplos só sobre isso hoje. Mas a ideia é assim, se você tem uma caixa, eu tinha 6 lâmpadas e cada uma tinha 5% de chance de ter defeito. Eu quero saber se eu comprar uma caixa aleatória, qual é a chance de duas ter defeito, né? Considerando que cada uma pode ter 5% de probabilidade. Então, considerando essa fórmula, essa maneira da gente calcular, eu concluo que eu tenho 3% de chance desse fenômeno acontecer. Perguntas, pessoal, dúvidas? Podemos ver mais o próximo? Então, eu vou para o 2, se ninguém se manifesta. Número 2 diz o seguinte: um dado honesto é jogado 7 vezes. Então, o N é 7. Qual é a probabilidade de sair o número 5 4 vezes? Então, se eu quero que saia o 5 4 vezes, o valor do K é 2. Qual que é o sucesso aqui, qual que é o fracasso? É a probabilidade de sair o 5. Então, qual é a chance de sair o número 5 de um dado?
a chance de sair o número 5 é 1 para 6. Eu tenho 6, lembra que a gente estudou na aula retrasada a probabilidade, né? É a chance que você tem sobre o total de possibilidades. Então, a chance para sair o 5 é 1 para 6, então 1/6. Agora, qual que é o fracasso? É sair os outros números. Né? Seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Então, isso é 5 chances de 6 partes. Vamos com passos aqui. Essa primeira parte, tranquilo para tirar os dados? Pessoal, estão me escutando? O áudio está bom? Tá, vamos repetir. Essa pergunta que eu fiz era se essa introdução dos dados estava ok para tirar esses dados, ó. Um dado é jogado 7 vezes, o n é 7. Qual a probabilidade de ser o número 5 4 vezes? Então, o k é 4, é repetição. Saiu o número tantas vezes, 4 vezes é o k. O sucesso para nós sempre vai ser o p. Então, o sucesso aqui é a chance que tem de a gente ter o que ele está pedindo, sair o número 5. Então, para sair o número 5, eu tenho a probabilidade de sair 1 para 6. Então, o P sempre é a probabilidade, que vai representar para nós o que o problema está pedindo, também chamado de sucesso. O contrário disso é o fracasso. Então, qual é a chance de não sair o 5? A chance de não sair o 5 é 5 para 6. Agora, nós vamos aplicar isso aqui na fórmula. Então, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 4 sobre 4 fatorial. Então, eu tenho 7 fatorial em cima, embaixo eu tenho 7 menos 3. 7 menos 4 dá 3 e 4 fatorial. Esse 4 fatorial aqui com esse 4 fatorial aqui eu posso cortar. E em cima vai sobrar, então, 7 vezes 6 vezes 5, 210, para dividir por 2 vezes 3, 6. Então, deu 35 o valor dessa primeira parte da fórmula. Então, esse 35, né, a gente joga na fórmula para cá. Agora eu vou substituir no lugar do P, eu vou botar 1/6 na 4. Então, 6 elevado na 4, 1.296. 5/6 na 7 menos 4 dá 3. Então, 5 na 3, 125. 6 na 3, 216. Isso aqui é uma multiplicação de fração, né? Então, eu vou multiplicar. 35 vezes 1 vezes 125, deu esse número, e 1.296 vezes 216, esse número. Quando eu divido esse por esse e multiplico, aqui eu esqueci de escrever, multiplico por 100, eu tenho percentual. Então, deu 1,56%. Então, o problema é o seguinte, né? Recapitulando, se eu pego um dado, né? Tem um dado, atira ele 7 vezes e anota os resultados. Então, a chance de sair um número 5, 4 vezes seguidas, né, dessas 7, é 1,56%. Ok, no exemplo 2? Dúvidas, perguntas? Exemplo 3. Uma prova é constituída de 10 questões em forma de testes com 5 alternativas cada. Então, eu tenho uma prova, o N é 10 questões. Se um aluno chutar, escolher aleatoriamente todas as respostas, qual a probabilidade dele acertar 6? Então, o K é o que eu quero, a probabilidade de ter 6 acertos.
Agora, o que significa eu acertar uma questão com 5 alternativas? A probabilidade, o P, é 1 para 5 o teu sucesso do acerto. E a chance de errar, que é o fracasso, são 4 de 5. Essa pergunta é boa, Adelina. É, né? Então, qual é a chance, né? O aluno não estudou para a prova de estatística final, tem 10 perguntas, são 5 de marcar, qual a chance de acertar 7, né? Aqui eu estou pedindo a chance de acertar 6, né? Vamos ver se é fácil, sem estudar, passar na prova, né? Então, eu tenho aqui, ó, 10 perguntas, 10 fatorial, 10 menos o 6, que é o K, vezes o 6 fatorial. Aqui já dá para a gente enxergar que eu posso cortar o 6 e o 6. Então, vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 vezes 3 vezes 2. 210. Vem para a fórmula, então 210 está aqui. 1 quinto elevado na 6, eu tenho este número. 4 sobre 5 elevado na 10 menos 6 dá 4, então este número. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, achei esse resultado e vou fazer a divisão em vezes 100. Então, a probabilidade de alguém acertar na prova é de, sem estudar, 0,55% de chance. Achavam que era tão pouca chance ou vocês achavam que era maior? Eu acho que é bom vocês estudar para a prova final, não testar, né? Isso, Jordana, é muito bom. Tem que estudar. Eu acho que não vale a pena vocês fazerem esse teste, né? Vou ver se o teste, se o professor tá certo ou não, né? Vou chutar tudo e vou ver se eu acerto só, se eu tenho uma chance de 0,55%, né? Depois, quantas que você acerta, né? Dá para fazer a conta bem certinho qual que é a probabilidade, né? Então, por isso que, na verdade, você faz esses testes, né, por exemplo, do Enem, desses concursos, né? Porque tem tudo um cálculo em cima disso, né? Que se o cara não estudar, a chance de passou na sorte, né? Isso é muito difícil acontecer. A probabilidade é essa, 0,55% de chance da pessoa acertar 60% de uma prova sem estudar, né? Só ir marcando aleatório, né? Alguns alunos até testaram, acho que no ensino remoto fazer isso. A gente vê o resultado, qual que é daí, né? É uma questão boa para contextualizar, né? Beleza. Mais uma de moeda, ó. Uma moeda honesta, né? Porque diz dado honesto e moeda honesta é porque não ser viciado, né? Que tem a chance mesma de sair os dois lados, né? Então, uma moeda joga 8 vezes. O N é 8. Qual é a probabilidade de sair cara 5 vezes? Então, sair 5 vezes cara é o K. Então, o sucesso aqui é 1/2, né? É 1 para 2. Ou é cara ou é coroa. Então, o sucesso é 1 para 2. Mas o fracasso também é 1 para 2, né? Então, botando os dados na fórmula, 8 fatorial, 8 menos 5 vezes 5 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 fatorial com 5 cancela. Aqui embaixo sobrou 8 menos 5 dá 3. Então, eu multiplico de cima, multiplico de baixo, divido, achei 56. Vou aplicar o 56 na fórmula. 1/2 na 5, 1/2 na 3. 56 vezes 1 vezes 1, 32 vezes 8. Divido, multiplico por 100. Então, achei 21%, né? 21,88%. Esses de dado e moeda também é bem fácil de vocês testar em casa, né? Como uma brincadeira, como um jogo, né? Você atira a moeda para cima e anota, né? Caro coro. Deu caro. Caro coro. Faz uma tabelinha, né? Aí você testa isso, ó, a probabilidade de sair cara 5 vezes, né? Deu 21% de chance, né?
Tudo bem no exemplo 4, pessoal? Então, com isso, pessoal, agora vocês têm a lista 11 para resolver, que é a distribuição binomial, página 89. Deixar aqui para vocês um pensamento, vou parar a gravação, e eu vou tirar as dúvidas, primeiro acho que atender a Adelina, que tinha pedido para a PPI, né? E caso alguém tenha dúvida da lista, também eu fico à disposição, tá, gente? E se alguém quer fazer a lista depois e mandar dúvidas por e-mail ou pelo Siga